E o que aconteceu nesse meio de reconciliação? Sei que todos nós aqui somos cristãos, eu acredito que não tem que não seja da casa, mas algo que eu quero aqui mostrar que aconteceu lá no mundo espiritual. O homem foi criado, levanta, irmã Marisa, vamos pregar junto, fazer exercício. O homem foi criado por Deus. Deus, ele fez uma conciliação com o homem. Então ele gerou uma aliança com esse homem e falou assim: nós temos o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Vamos caminhar ali, para aquele alvo. Está entendendo? E a gente vai alcançar aquele alvo. Então, vocês imaginam o alvo do Senhor, o propósito do Senhor. E para isso acontecer, foi gerada essa aliança, e a aliança é gerada na mão. Assim, igual o namorado. Isso. Foi gerada a aliança, e essa aliança gerou-se relacionamento. Não existe aliança sem relacionamento. Amém? Amém. Os casados sabem disso. Né? Que a gente usa uma aliança justamente para simbolizar esse relacionamento que nós firmamos um com o outro. Certo? Porém, um dia, o homem decidiu pecar. Senta aí, ó. O homem decidiu pecar. E houve-se um afastamento do Senhor. O que acontece? O que é o pecado? Alguém sabe o significado da palavra pecado? Ah, pastor. Errar o alvo. Isso. Não, exatamente. Pecado é errar o alvo. Existia uma aliança com o homem, Deus e o homem, que olhava para o alvo e direcionado para aquele alvo. Então, enquanto ele ouvia Deus, enquanto ele tinha relacionamento com o Senhor, enquanto ele confiava na palavra que Deus tinha dado para ele, ele estava acertando o alvo. Toda palavra que ele falava, dava no alvo. Toda ação que ele tinha, dava no alvo. Tudo que ele fazia era para o alvo. Tudo que ele fazia com o corpo, com a mente, com o coração, dava no alvo. Porque ele estava aliançado com o Senhor, ouvindo o que o Senhor estava falando, acreditando e confiando que era o Senhor que o conduzia. Amém? Amém. No momento que Eva olhou para aquele fruto, todos nós sabemos que a palavra que Deus deu para o homem foi que comer de toda a fruta desse jardim, porém a do conhecimento do bem e do mal não comeis, porque certamente morrereis. Amém? Amém. Palavra do Senhor para o homem. No entanto, a cobra, a serpente, chegou para Eva e disse bem assim: o homem falou para Eva que ela não morreria. Certamente não morrerás, e você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. E quando isso? Então, quando ela comeu o fruto, o pecado foi comer o fruto, amados? Não, foi a desobediência. Pode me ajudar, gente. Pode responder. Foi a Nós desobediência. também poucos, né? Vamos entregar junto. Não foi comer o fruto. Porque o pecado foi gerado primeiro onde? Na mente. Na mente. Porque o pecado de errar o alvo não foi a ação de comer o fruto. O pecado de errar o alvo foi não confiar na palavra de Deus. Foi não confiar naquilo que o Senhor tinha determinado sobre a vida deles, de Adão e de Eva. Então, quando ela comeu o fruto, ela já tinha errado o alvo. Ela já tinha não crido, desconfiado daquela aliança. A aliança não foi quebrada quando ela mordiscou e deu para Adão. Na verdade, a aliança foi quebrada no coração dela quando ela creu na serpente e não creu no Senhor. Amém? Amém. Muitas vezes nós passamos por isso. Sabia que o nosso pecado não está na fofoca, não está na traição, não está na ação do fruto do pecado gerado, mas está aqui, na incredulidade
que nós tivemos com o Senhor. Quando chega a fofocar, quando chega a mentir, quando chega a trair a confiança, seja do esposo, seja do amigo, seja do familiar, seja de qualquer pessoa, no momento que você mata alguém, ou se você se suicida, na verdade, o pecado não está na ação, ela está no não crer que o Senhor poderia restaurar, no não crer que a reconciliação do Senhor seria suficiente. E eu tenho algo para dizer para ti: a palavra do Senhor é suficiente. Só precisamos confiar nisso, confiar que Ele pode fazer. Sabe aquele problema na sua família? Ele pode restaurar. Sabe aquele problema no seu trabalho? É o Senhor que pode. Confia. Confia, porque é o Senhor que pode fazer todas as coisas. Aleluia. Cada laço, a reconciliação dessa aliança, ela é real. Amém? Amém. Vamos seguir com a nossa história. Agora o homem, caidão, perdido, não sabe mais nem qual é o alvo direito. Aí o que o Senhor fez? Mandou a lei. A lei poderosa, levanta a lei. Primeira coisa que o Senhor fez e começou a determinar sobre o povo dele foi determinar uma lei, um tutor, para começar a conduzir o povo no alvo novamente. Existia um alvo e o Senhor queria de volta o povo naquele alvo, para restaurar a aliança. Então o Senhor fez o quê? Começou a criar-se as leis. Mas a lei ia determinar a reconciliação? A lei teria o poder, Sidney, de trazer a verdadeira reconciliação? Uma aliança dessa quebrada, será que a lei seria capaz de fazê-la novamente? Sem marcas? Sem solda? Talvez não. A lei era uma tutora. Ela conduziu o povo do Senhor para Cristo. Amém? Era uma condutora. Fazia assim, tem um menino que é menor de idade, precisa de um tutor para cuidar, fala assim, olha, é assim que existe o caminho, é por aqui, o alvo está ali, a gente precisa caminhar assim, fazer assim. Mas o verdadeiro alvo da lei, quando ela estava conduzindo, não era para salvação, era para Cristo. Não era para salvação em si, só em Deus, mas era para Cristo. Vocês vão entender com o tempo. E a lei continuou fazendo isso. Gente, para pagar o pecado, somente o sangue seria capaz. E na lei, uma das primeiras leis que existiram foram os sacrifícios ao Senhor. O templo existia justamente para isso. O pastor falou que existia um templo que a nação inteira ia lá. E por que esse templo tinha que funcionar dia e noite? Porque todos pecavam dia e noite. E em todo o tempo havia sacrifícios sobre o altar. Amém? E os sacrifícios eram queimados. Tinha sacrifícios que eram dados e comidos entre o povo. E havia sacrifícios que eram dados aos sacerdotes e levitas. Amém? Então existiam vários tipos de sacrifício. E cada sacrifício desse era para pagar um tipo de pecado diferente. Não existia nada neste mundo, nada, nenhum cordeiro, nenhum boi, nada, nenhum pombo, nada neste mundo que poderia pagar todos os pecados de uma vez só. E falar assim, estão completamente redimidos, estão completamente reconciliados, estão completamente no Senhor. Porque ninguém era capaz de cumprir todas as leis completamente. E havia de, hoje eu matava um pombo, mas amanhã talvez eu tivesse que matar um boi. Porque lá era por tamanho de pecados. Existia um pecadinho, talvez uma mentira, você ia lá e levava um pombinho. Um pecado. Se você matasse, era morto, né? Mas existia pecados de roubo, que além de você levar lá o boi para você matar, você tinha que restituir 2 vezes mais do que você roubou. Amém? Amém. Então, para você crer, não existia nada que pudesse, de uma vez por todas, pagar o pecado definitivamente.
mente de alguém, porque ele sempre ia ter que estar voltando. E a lei continuava levando a isso, para que o povo entendesse que nada que eles fizessem seria capaz do catalaço. Nada, nenhum ser humano poderia ter isso. Amém? Então, a lei fadigada já, o povo fatigado de leis, pode sentar, começou a ignorar as leis. A lei também não teve esse poder. Por quê? O povo já não aumentava mais leis sobre eles. Eram mais de 600 leis. Se hoje é difícil a gente manter, poucas leis temos, né? Todos os dias, imagina 600 leis para você ir para o céu, para você ter relacionamento com Deus. Mais de 600, todos os dias para você cumprir. Então o povo começou a não olhar para aquilo e falar assim, não, acho que tem um jeitinho brasileiro, pastor, para a gente fazer isso. Que foi quando começaram, ao invés de criar os sacrifícios, o pastor falou muito bem no domingo sobre isso, o pastor Carlos, ao invés de eles criarem, gastar tempo, suor, dedicação para os sacrifícios que ele tinha que fazer, começaram a fazer o quê? A comprar o sacrifício. Aí eu vou comprar, eu não criei não, mas olha, eu quero perfeito, tá? Você criou, você gastou tempo, você gastou, né? A dedicação, eu sou a ovelha mais lindona, mais bonita, sem mácula, sem nada. Ah, então é essa que eu vou pegar e vou dar ao Senhor. Mas sabe por que aquilo não valia mais nada? Nem para cumprir a lei que o Senhor deu? Porque não lhe custava nada. Porque não era dinheiro. Ah, eles trocavam por moedas. As moedas eles trabalhavam para ganhar. Sim, eu entendo isso. Mas o Senhor não queria isso. O Senhor queria o alvo. Queria que ele olhasse para o alvo e falasse assim, é minha dedicação ao Senhor. Por quê? Porque ele somente trabalhar e pegar as moedas e comprar ali, não ia fazer ele lembrar do Senhor. Ia fazer ele lembrar do pecado dele. É um ritual. Eu tenho que fazer. Igual quando o pastor fala de dízimos e ofertas, só um ritual não vai gerar a promessa do Senhor sobre a sua vida. Não vai gerar a recompensa que o Senhor tem para a sua vida só fazer por ritual. Ah, eu vou levantar a mão na igreja para cima porque é um ritual. Se você não sente o fluir e o desejo de você fazer para o Senhor, por amor ao Senhor, talvez está sendo só um ato ritualístico, como as leis começaram a ser. Não podemos viver para o Senhor em legalismo. Precisamos viver para o Senhor por amor ao Senhor. Tudo que fizermos tem que ser por amor ao Senhor. Aleluia. Então começaram a não conseguirem mais viver 600 e começaram a fazer tudo errado. O alvo cada vez mais errado. O alvo estava aqui porque estava apontando para cá. Já não estava nem na direção do alvo, já estava passando para o outro lado. Já não conseguiam mais ver nitidamente quem era o Senhor. Não conseguiam mais ver para onde ir. Quantos anos se passaram de Adão e Eva até o tempo de Jesus? Que chegou o tempo de Jesus nascer. Quantas coisas se passaram. No entanto, Deus vendo aquilo, Ele olhou para o povo dele e falou, eu amo esse povo. Tenho algo com esse povo. Mas mais do que isso, ele olhou para si mesmo e falou, eu amo o que eu criei, o que eu fiz. Por quê? Porque muito mais do que o amor dele por nós, o Senhor olhou para o amor que ele era, quem ele era. Aleluia. A palavra do Senhor diz que quando ele reconciliou a nós com ele, foi por amor a ele, a palavra dele. Ele tinha um plano, um projeto, um propósito dele para acontecer. E nós fazíamos parte desse propósito. Então ele não ia fazer isso se perder. Amém? Então ele levantou Jesus.
mandou Jesus. Mas ele mandou Jesus com glória e poder? Não. Ele mandou Jesus como um bebê, um recém-nascido, totalmente dependente de alguém. E esse alguém teve que gastar o quê? Tempo, suor, noites sem dormir, com certeza Jesus deve chorar bastante. Gente, teve que fazer a mesma coisa que Deus já tinha colocado lá no início da condução da lei. Gastar o seu tempo, gastar o seu esforço, ter gasto de algo do seu trabalho. E teve realmente Maria e José, quantas vezes foram perseguidos para cuidar de Jesus. Nasceu numa manjedoura onde ninguém imaginava que Jesus pudesse nascer. Nem o povo de Israel creu que Jesus pudesse nascer numa manjedoura. Muitos dos discípulos, até que tudo fosse consumado, olhavam para Jesus e falavam assim: ele é o rei dos reis, ele vai destruir Roma toda aqui, e nós vamos ver um rei, um grande rei como Davi se reerguer, e Israel será forte novamente. Amém? Então os discípulos olhavam para Jesus e viam assim. Então muitos deles, quando olhavam para Jesus, os fariseus, né, os religiosos daquela época olhavam para Jesus: jamais que Deus ia mandar Jesus, filho de José, o carpinteiro, para ser o Salvador. Não, nasceu na manjedoura. Belém, vem algo bom de Belém? É possível? Mas Deus tinha um propósito no quê? No simples, para a transformação verdadeira. Amém. Porque muitas vezes nós queremos ver poder e glória caindo do céu, mas despercebemos o simples de Deus acontecendo num contato com alguém, num gesto, num falar, numa palavra liberada. Quantas vezes perdemos a oportunidade de sermos gentis no dia a dia? Quantas vezes perdemos a oportunidade de engolir a nossa ira e nossa raiva para demonstrar amor e perdão? Quantas vezes, nesse simples, nós perdemos a oportunidade de ver Jesus se manifestar? Aleluia. Porque, gente, na maior parte das vezes, não é no poder, na glória, no fogo, no reteté, que as coisas acontecem. É no simples: eu estou com você. É no simples: o que você está precisando. É no simples: oi, tudo bem? Como está o seu dia? Muitas vezes o poder do Senhor flui através de você, na simplicidade de ser Jesus aqui. Aleluia. De manifestar o amor do Senhor. Mas para a gente conseguir manifestar o amor do Senhor, a gente tem que fazer o que Jesus fez. A gente tem que fazer, deixa aqui, o que Jesus fez. A gente tem que sentir o que Jesus sentiu. Morreu. Eu falo porque a gente vai ter que renunciar quem nós somos. Nós vamos ter que renunciar sentimentos. Vamos ter que renunciar o nosso querer, a nossa vontade, para viver o que o Pai quer. Para viver o alvo. Aleluia. Aleluia. Então, quando Jesus veio, o Senhor falou assim: agora eu tenho o sangue necessário para limpar o pecado. Aquele pecado lá de Adão, porque até então pagava-se por frutos do pecado. O boi, a pomba, os sacrifícios feitos no templo pagavam os frutos desse pecado causado lá em Adão. Mas quando Jesus veio e cumpriu toda a lei nele,
o amava com um beijo. Foi açoitado, foi pregado numa cruz, caminhou quilômetros com a cruz nas costas, sem merecer nada daquilo. E as ações que ele teve foram de quê? De amor, de perdão, de cura, de libertação. João diz assim: se eu fosse escrever tudo que Jesus fez, não haveria papéis no mundo que pudesse escrever. Aleluias. Eu acho que foi hipérbole, mas mostra o tamanho do que Pedro, de que João olhou para Jesus e viu um amor tão grande que ele disse assim: não havia ninguém que passasse por ele desapercebido. Não passava por ele sem ele sentir a sua dor. Não tinha ninguém que passasse por ele que ele não estendesse as mãos. Aleluia. Então imagina quanto que João viu para ele escrever algo assim. Aleluia. E mesmo assim foi condenado. Ele foi condenado por homens. Homens prenderam ele, matou ele. Sim. Eles tinham poder para isso, pastor? Não. Ele se entregou. Ele diz assim para as pessoas: não são vocês que estão me colocando nessa cruz. Não são vocês que estão me crucificando. Eu me entreguei. Ele diz para Pedro lá no Getsemane: sossega, Pedro. Quando Pedro cortou a orelha de Malco, vou parafrasear: sossega, Pedro. Se eu não quisesse, nenhum deles poderia me deter. Se eu não me entregasse, nenhum deles poderia me levar. Ele fala, né, para aqueles que foram buscá-lo. Não poderiam. O próprio Senhor mandou o seu filho. Imagina a conversa com Jesus antes mesmo dele vir para o mundo. Deus chegou assim para Jesus e falou: filho, não tem que resolver aquele negócio lá. Existe um propósito para aquele povo. Existe algo poderoso que nós mesmos criamos. E tudo que eu criei foi em você e através de você. E a palavra diz que o Verbo se tornou carne e habitou entre nós, e todas as coisas foram feitas nele e por ele e através dele. Então imagina Deus falando: olha, vai ter que ser você mesmo. Fiz em você, e o único que pode reconciliar, refazer a aliança perdida no jardim do Éden é você. E eu creio que Jesus olhou e não viu somente os hebreus, não viu só os israelitas, ele nos viu. Ele viu a mim e viu a você. Ele viu suas lutas, ele viu o seu coração. Ele sabia que hoje você estaria aqui ouvindo essa palavra. E ele falou assim: pai, eu vou catar laço, reconciliação. Eu vou. E ele veio. E o sangue dele teve o poder de pagar o preço de todos os nossos pecados. Existia uma cédula de morte para cada um de nós. O que é uma cédula de morte, Taylor? Existia um documento, uma escritura, dizendo assim: vou falar pastor não, pastor. O Gilson Leite, Domingos Leite, pecou. E a sua sentença é a morte, carimbada, selada e carimbada. Existia essa cédula de morte, selada e carimbada para cada um de nós. Mas quando Cristo veio e morreu naquela cruz, essa cédula, diz a palavra do Senhor, foi rasgada.
momentânea. Você é o que o Senhor diz que você é. E você é filho de Deus. Você foi reconciliado com o sangue mais caro que existe. O sangue de Jesus. A cédula foi paga. Quando alguém chegar e falar assim, você está condenado, você vai dizer, não estou, está pago. Aleluia. Aleluia. Jesus naquela cruz, antes de entregar o seu espírito, ele diz, está consumado. A cédula foi paga. Eles não irão mais para a morte, mas eu estou dando vida, e vida em abundância para cada um deles. Cada laço. Reconciliação. E a partir desse momento, Jesus morreu, senta aí. E Jesus ressuscitou. Tadinha. E Jesus ressuscitou. E quando isso aconteceu, nós ressuscitamos com Cristo. Amém. A palavra diz que nós estávamos mortos em nós mesmos, em nossas vontades, no nosso jeito de pensar, nas nossas formas de agir. Mas quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Para sermos nova criatura. Amém. E a partir desse momento, não andarmos mais. Diz aí, você primeiro. Isso. Sozinhos, mas guiados por Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Não fazemos mais os nossos próprios passos, mas fazemos os passos de Cristo. Amém. Tem como errar o alvo dessa maneira? Não. Exatamente. Enquanto estivermos caminhando nos passos de Cristo, não tem como errar o alvo. Aleluia. Ah, tá, então a gente não vai pecar mais? Ah, pecar vai ser um deslize. É só pecar assim, calma aí. Aí Jesus já segurei, eu vou cair. Ó, se puxa. É mais ou menos assim. Quando a gente está com Cristo, às vezes a gente dá uns deslizes bem feios, sabe? Escorregão. Um escorregão assim que. Uns meio assim, pá, lá no chão. Por favor. Às vezes sim, gente, a gente cai de uma maneira que machuca, fere, e a gente acha que a gente não vai conseguir levantar. A gente acha que não vai conseguir mais acertar o alvo, porque está doendo, porque a gente está com vergonha, porque a gente olha para Jesus e se sente indigno até de aceitar o perdão dele. Mas é algo que eu te falo, a mão dele vai estar sempre assim para nós. Amém. Jesus jamais vai encolher a sua mão. Isaías diz que Deus está sempre com a mão dele estendida para aqueles que o querem. Aleluia. Então não tenha vergonha de estender a mão de volta para Cristo. Não tenha medo. Pecados acontecem. A gente é muito falho. Mas o da incredulidade, aquele de Adão, foi pago para que nenhum outro pecado tenha mais poder do que a reconciliação. Glória a Deus. Aleluia. Nenhum fruto do pecado é capaz de nos tirar do Senhor. Aleluia. Porque Ele está ali disponível a todo momento que nós decidimos nos arrepender e mudar de direção. Amém, Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Obrigada, irmãos. Podem pegar a cadeira. Aleluia. Algumas coisas que muitas vezes só falando a gente não visualiza. E eu gosto disso, né? Eu faço muito isso pro jovem. Amém? Tem muita coisa que eu queria falar, mas algo que eu quero focar aqui no texto, voltar no texto, você que está com a sua Bíblia, para fechar.
Cheguei nem na metade. Não estou na introdução ainda. Aleluia. Versículo 18 diz assim: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Aleluia. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Amém? Não lhes imputando seus pecados e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Tem uma outra versão que diz assim, essa parte de rogamos. Diz assim: por amor de Cristo, suplicamos, reconcilieis com Deus. Amém? Deus, quando fez o catalaço acontecer sobre nós, a igreja, Ele nos deu também um ministério. Ele não só nos reconciliou para nós termos relacionamento com Ele. Ele não só nos reconciliou para nós termos essa reconciliação e sermos felizes, completos, satisfeitos. Porque é como nos sentimos quando temos isso. Quando verdadeiramente olhamos para Deus e nos sentimos completos. Mas Ele nos deu algo a mais. Por quê? Porque quando Ele fez isso, Ele olhou para mim e para você e falou: eu te dou para você dar. Eu te reconcilio para você levar essa reconciliação a outros. Amém? Amém. O Senhor não nos dá nada para nós mesmos. Ele sempre vai dar algo para nós, para que nós possamos edificar outros. Aleluia. Tem algo aí que Deus te deu, que você não tem entregado para outras pessoas? Seja no falar, seja no talento, seja no dom. Tem algo que o Senhor entregou no seu coração, uma palavra que você não tem entregado para outros, um testemunho que você não tem entregado para outros. O Senhor continua falando: catalaço, esse ministério é seu. Você foi chamado para reconciliar pessoas a Ele. Aleluia. A palavra do Senhor, Paulo diz que nós precisamos suplicar que as pessoas reconciliem a Deus. E ele diz assim: somos embaixadores, como se Deus por nós rogasse, por intermédio de nós, dissesse assim: por amor de Cristo, suplicamos, reconcilieis com Deus. Você tem falado isso para as pessoas? Eu não, pastor. Estou sentindo falta disso, de chegar numa pessoa e falar assim: reconcilie-se com o Senhor. O Senhor te ama. O Senhor quer você para Ele. O Senhor deseja você. Não importa o que esteja acontecendo na sua vida, Ele te quer. Aleluia. Caminhando com Ele. Glória a Deus. Não importa o quão difícil seja, Ele quer você caminhando com Ele. Amém. Mas Tayane, você não sabe como é que é a minha casa. Ele pode transformar. Ah, Tayane, mas você não sabe como é o meu interior. Tudo que eu fiz, não importa. Deus pode transformar, pode mudar, pode reconstituir, pode tirar o que é velho e colocar o que é novo. Amém. Aleluia. Quando uma pessoa realmente vê em Deus o caminho, vê os passos de Cristo, ele vai ser o era e o é. Ele era o mentiroso, agora não é mais. Ele era o adúltero, agora não é mais. Ele era o fornicador, agora não é mais. Nova criatura é. Aleluia. Ah, Pai, mas eu conheço as pessoas que não é possível que um dia é possível. Eu vi um pregador, um apóstolo Jonas, pregando. Deve ser o queniano, lá do campo
E ele falava assim, sobre essa questão da nova criatura. Quando você está no Senhor, nova criatura é. Você não é mais o que você foi. Você não é mais o pecado que você praticava. Você é um novo. Ontem, o profeta Zanetti, eu chamo ele de profeta, mas é o missionário Zanetti, ele era bandido. Ele era ladrão. Ele era um assaltante de bancos. Hoje ele é um missionário de Deus. Hoje ele é um profeta do Senhor. Hoje ele gasta dias do Senhor para Deus. E você, o que você era e o que você é? O que você era antes do Senhor? Um beberrão? Um mentiroso? Um fofoqueiro? E o que você é hoje? Eu posso dizer o que você é hoje em Cristo Jesus. Filho e filha de Deus. Aleluia. Com poder e autoridade para se manifestar a glória do Senhor sobre outras vidas. Aleluia. Isso é real. Ah, mas Tayana, eu não sei falar. Não precisa saber. É só você se dispor. Tayana, eu não sei pregar igual você. Não precisa pregar assim. Você só precisa se dispor a falar desse amor para quem estiver com você, quem estiver ao seu lado. Tayana, eu não sei. Não importa o que você não sabe. O que importa é você olhar para o alvo e falar: estou caminhando com quem? Com quem você está caminhando? Cristo. Com Cristo. Quem vai fazer? Calma aí que foi com essa tecla não. Caminhar sobre as águas. É Ele quem faz. Sabe quem convence o pecador? Sabe quem convence? É o Espírito Santo. Jesus habita em nós através do Espírito Santo de Deus. O poder de Deus está dentro de nós através do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Amém. No momento que nós reconciliamos com o Senhor, a glória do Senhor veio habitar em nós. O poder do Senhor veio habitar em nós. Em Romanos 5:10, João diz que nós éramos inimigos de Deus e fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho. Em Colossenses e Efésios falam a mesma coisa. Fomos reconciliados em Cristo quando a gente ainda era pecador. Não foi porque você foi bonzinho. Não foi porque nós tínhamos ações legais. Não é. Não é. É por pecador. Eu lembro quando eu fui encontrada por Cristo. Eu era pecadora. Eu era depressiva. Eu era tentativa de suicídio. Tive tentativas. Eu era pecadora. Eu mentia, gente. Eu mentia olhando nos olhos. Eu era mentirosa. Eu tinha capacidade de mentir olhando nos olhos das pessoas. Foi um processo para me libertar. Porque quando a gente nasce e cresce num ambiente onde mentira é natural, torna natural. Muitas vezes, culturas, torna-se natural, como se fosse a nossa vida. Mas Deus quer nos arrancar das nossas velhas raízes e gerar novas raízes em nós. Glória a Deus. Muitas vezes, por que pessoas se convertem, vêm para o Senhor e tudo começa, parece que está errado? Ah, pastor, parece que o trem fica pior. No meu caso, o trem ficou pior. Mas eu era muito apaixonada por Jesus. Que eu era só uma jovem, eu não era adolescente, eu era jovem, tinha 17 anos quando eu reconheci ter Cristo. Mas quando eu reconheci Cristo com 17 anos, parece que tudo foi ficando pior. Na minha casa, eu já não tinha um relacionamento bom com meu pai. Quando eu me converti, piorou. Né? Eu já não era muito boa para me relacionar com pessoas. Aí parece que o negócio ficou mais estranho, mais difícil. Parece que as coisas começaram a dar errado. Eu tirava só nota boa, comecei a tirar nota ruim. Para um adolescente, para um jovem, para mim aquilo tudo era muito conturbado. Mas algo queimava no meu coração, porque eu ouvi o Senhor me chamando de filha.
Aleluia. Eu ouvi ele me chamando de princesa e falando, eu te amo. E com o tempo ele foi me ensinando a arrancar as raízes. Gente, tem raiz sendo arrancada até hoje. Tem raízes sendo amassadas para ser geradas novas raízes no Senhor. Glória a Deus. Não é fácil o processo, mas quando nós nos dispomos, vale a pena ver o que o Senhor quer fazer, o que Ele pode fazer. Não desacredite das pessoas, não desacredite de você mesmo. As coisas podem acontecer e vão acontecer se você permitir o Senhor continuar trabalhando dentro de você. Amém. Amém? Vamos colocar de pé?